Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Brenda, eu sou a diretora da Liga de Geriatria da Universidade Positivo. Estou aqui em nome de todas as diretorias para agradecer a presença de todos vocês aqui e dedicar um agradecimento especial à doutora Jaqueline, que aceitou dar essa aula para a gente. Eu quero fazer algumas orientações, dar algumas orientações antes da gente começar. Ao longo da aula, vai aparecer embaixo da tela uma palavra que deverá ser preenchida no final da aula num formulário. As dúvidas podem ser mandadas no chat, que também vão ser sanadas no final da apresentação. Doutora, eu vou então apresentá-la, tudo bem? É médica, a doutora Jaqueline é médica formada e com residência em medicina interna pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fez residência em geriatria e especialização em cuidados paliativos pela PUC Paraná. Ela trabalha no Hospice Erasto Gettner, em Curitiba, e também no Hospice Valências, também em Curitiba. Ela é atual presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores da Regional Paraná, colaboradora do movimento Slow Medicine Brasil há 5 anos. Bom, o tema da nossa aula hoje vai ser Slow Medicine e processo de formação médica. Tamanha a importância desse tema, haja vista tanto a prática geriatra necessitar de um profissional slow e no meio nosso da formação mesmo com esse conhecimento. Eu deixo minha palavra para a doutora Jaqueline e uma ótima apresentação a todos. Boa noite, obrigada, Brenda. Boa noite a todos. Eu até estava pensando em como iniciar essa conversa com vocês, e aí lembrei de um livro que eu li recentemente, que fala da literatura como remédio, do professor Dante Galliot. Então, eu quase iniciei a conversa com um chamado, assim, desocupados leitores, né? Que isso era assim que Miguel de Cervantes, ele começou aquele livro dele do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Então, isso 400 anos atrás, né? E nesse mundo hoje, vou falar para vocês um pouquinho, que a gente está nesse imediatismo, nesse excesso de produtivismo, né? Eu fico pensando como seria, se seria ainda possível, na verdade, a gente iniciar um livro fazendo esse convite, como desocupado leitor, né, de Cervantes. E, na verdade, eu queria falar com essa pequena introdução para vocês, é que nós estamos extremamente ocupados, né, extremamente apressados. E esta pressa, ela tem mais do que nos ocupado, mas ela tem nos preocupado, extremamente. E talvez, em última análise, ela tem nos desumanizado e adoecido. E por que eu falo desse assunto, assim, quando a gente vai tratar do slow medicine e da formação médica? Eu achei importante, até eu estava conversando com a equipe, que vocês estão um pouco distantes da prática médica, estão num formato de modelo de aulas diferente e que nos distancia, e também foi por esse motivo que eu optei por não usar PowerPoint, e a gente conseguir conversar mesmo, para eu poder, para ver a questão da linguagem não verbal, para a gente realmente fazer uma transmissão de algo, né? Não simplesmente informações e conteúdo, para que vocês consigam absorver e que levem o que eu espero dessa nossa noite, que não vai demorar muito, mas que eu espero que vocês levem motivação, que levem entusiasmo, que recuperem, talvez, os que tenham perdido nesse momento, o verdadeiro motivo que entraram na medicina, o verdadeiro motivo que estão aí do outro lado agora assistindo. E tem uma outra frase também, de Shakespeare, do Hamlet, que diz: nossos tempos estão desnorteados, né? E também isso, Shakespeare, também foi há 400 anos atrás, né? Então, de lá para cá, esse desnorteamento, ele aumentou, e a humanidade também, na mesma medida que encheu a terra de conquistas, né? De mazelas de ciência, de tecnologia, e é isso que a gente vai conversar, se viu esvaziada no território da alma, no território do sonho, no território do mundo interior. E esse esvaziamento desumanizador, que tantas e tantas patologias têm provocado, vocês bem sabem, então, tanto homens, mulheres, né,
tem buscado, muitas vezes desesperadamente, remédios que devolvam essa saúde que foi perdida. E aqui entra a gente. Mas nós temos esse remédio? Que cápsula? É uma cápsula? Essa receita a gente tem? Esse protocolo? Né? E essa introdução é para trazer um pouquinho desses dois assuntos, como eu falei para vocês. E para contextualizar, porque talvez nem todos tenham ouvido falar no movimento Slow Medicine, eu vou falar um pouquinho o que é essa filosofia, bem como que ela não é, que eu considero talvez mais importante nesse momento que a gente está vivendo, né? E dentro desse movimento do pensar que a gente vai fazer, eu gostaria que vocês fizessem relações com as suas próprias experiências nesse âmbito educacional mesmo, de desenvolvimento desse mundo interior, tá? E eu aproveito também para lembrar que nessa nossa jornada de vida, digamos assim, talvez a gente não tenha tempo para nos formarmos com excelência como a gente gostaria, como médicos, como professores, como filhos, como filha, como pai, enfim, como esposa, como marido. O que é que a gente venha a ser na nossa vida, talvez a gente não tenha esse tempo. E aí, a gente tem que parar de imaginar que amanhã seremos melhores, né? Que daqui a tanto tempo, tantos anos, vamos ser aquilo que a gente quer. Quando a gente tiver tal e tal coisa, vamos conseguir fazer essa ideia, seguir esse objetivo, fazer isso e aquilo, né? Amanhã. E talvez a gente não tenha esse tempo. E não que a gente vá acontecer algo daqui para frente, não, é que a gente talvez precise fazer as coisas, seguir com as situações, com a nossa formação, com o que a gente tem agora, né? E nada mais coerente do que a gente começar a fazer hoje, agora. Isso me lembra até um documentário que eu vi recentemente no Netflix que falava quanto tempo o tempo tem. Acho bem interessante quem quiser assistir. E nesse sentido de talvez não termos esse tempo que gostaríamos de ter, né, de nos formarmos para começar a agir. E eu lembro de uma frase que fala: ensinar é sempre ensinar a viver. Ou seja, instruir, educar, enquanto houver o que se aprender. Então, partindo desse pressuposto de que a gente está em constante crescimento e que o processo de educação, ele não se limita no ensino básico, digamos assim, a gente entende que a graduação é o momento que a gente tem para se manter ativo e altivo. Mas o que é isso? O que eu estou dizendo? Todos aqueles, e eu quero falar isso agora no início, todos aqueles que participam do processo educacional, e eu disse todos, tá? Isso inclui também os próprios alunos, necessitam, no mínimo, compartilhar da responsabilidade de agir com coerência e princípios. Tá? Mas não se preocupe, não estou agregando mais responsabilidade para vocês, porque vocês já estão fazendo isso. Aqui, né, a Liga, ela é um grande exemplo, porque ela é organizada, ela é liderada e ela é mantida por alunos. Ou seja, o que resume essa fala agora é que vocês estão aprendendo ao mesmo tempo em que estão ensinando aqueles que chegam depois, enfim. Hoje é a Mari, que eu conheci, depois vai ser a Brenda, enfim, o Vinícius, depois vai ser outro. Então, vocês entendem? Há que nos responsabilizarmos, nós todos, pela educação desde já. E o que é a Slow Medicine? Né? Temos um site, inclusive, que quem tiver interesse pode entrar lá, tem vários artigos, textos. Né? Eu sou colaboradora do movimento, vai fazer 4 anos, e hoje somos em torno de 12 profissionais em várias áreas do Brasil. Né? Tem reuniões mensais, e agora a pandemia facilitou com as reuniões virtuais um pouquinho, e também tem as reuniões mensais internacional, em que os presidentes de cada país participam. A primeira alusão a esse termo Slow Medicine, ele foi feito por um cardiologista da Itália, Alberto Dollara, em 2002, numa revista que, na verdade, ela era cardiológica, em que ele salientou o surgimento do movimento como uma contrapartida ao constante impulso de aceleração da sociedade moderna. Mas as raízes da filosofia Slow, elas vieram muito antes, também da Itália.
Ele veio do movimento do Slow Food, que foi fundado por Carlo Petrini. E isso em 1986, em Bra, em Piemonte. E o que é esse Slow Food, né? Ele abrangia a qualidade de vida, como uma consequência lógica da própria sobrevivência do planeta em que a gente vive. É muito abrangente. E depois surgiram vários outros comentários, várias outras alusões ao termo e a movimentos. E em 2016, aqui no Brasil, o Dr. Dario Birolini, que é um cirurgião emérito da USP, o Dr. José Carlos Campos Velho, entre outros, eles deram o formato do movimento no Brasil, através do site, através de escritas, de artigos também. Mas, ao falar do Slow Medicine, é difícil a gente estabelecer um conceito, né? Porque ela é mais uma filosofia, como eu disse. É um grupo de princípios, tá? Em que pode nortear a prática médica, optando-se por uma condução mais cautelosa e ponderada desse cuidado, tá? Não só médica, na verdade, de todas as áreas da saúde, né? E, nesse sentido, o tempo, ele tem um papel precioso. O tempo, ele é o primeiro princípio da Slow Medicine. E esses princípios, eles foram elaborados pelo Instituto Holandês da Slow Medicine. E ele é formado, são 10 princípios, na verdade, mas os 4 que formam os pilares deles é o tempo, a relação médico-paciente, o compartilhamento das decisões e o uso ponderado da tecnologia. Muito importante, né? E aí, mais tarde, foram incorporadas outras propostas, como o manifesto da Slow Medicine, em que fala que nem sempre fazer mais é fazer o melhor, que seria ter uma medicina sóbria. O outro que é um dos fundamentos, né? Uma medicina respeitosa, que ela vai reconhecer as expectativas dos pacientes, os valores e o desejo das pessoas, porque eles são diferentes e devem ser invioláveis. E também outro fundamento, que é a medicina justa, que vai promover o cuidado adequado e de boa qualidade para todos. E talvez o que mais se aproxime de uma definição do Slow Medicine é um conceito que foi elaborado por Peter Coyne e Michael Hockman, em que eles fazem parte do Updating Slow Medicine, esse site existe, que sugere que a Slow Medicine, na verdade, ela é uma prática da medicina, na qual se é cuidadoso ao entrevistar, ao examinar o paciente, cuidadoso em ponderar riscos e benefícios das intervenções que vai se fazer, diagnósticas, das intervenções terapêuticas, sem pressa de intervir quando os sintomas eles são poucos específicos, ou seja, também se utiliza da observação clínica como uma importante estratégia de diagnóstico, uma estratégia de terapia. Isso dá sim para fazer. E também cauteloso sobre a adição de novos testes diagnósticos, de novos terapias, né? E essa cautela, nessa adição desses novos testes, isso até que se tenha uma boa evidência de que estabeleça esse valor. Isso é fundamental. Parece algo, é óbvio. Não é óbvio. Porque quando vem uma tecnologia nova, muito atraente para nós, que tem uma suposta possibilidade de auxiliar o paciente, é difícil muitas vezes você colocar os pés no chão e realmente ver quais são esses benefícios, porque qualquer intervenção tem seus riscos. E eu faço um atendimento em cuidados paliativos domiciliares, e não foi só 1, nem 2, nem 3 casos de pacientes, enfim, que por realizarem uma terapia, um método de prevenção, uma simples biópsia, às vezes, inclusive percutânea, por uma reação ao medicamento, enfim, tiveram uma hipóxia e acabaram ficando na cama, né? Sem conexão com o mundo, por muitos e muitos anos. Então, todas as nossas intervenções, a gente é responsável, e é importantíssimo que a gente tenha essa cautela na indicação de qualquer tratamento, inclusive na solicitação de um simples PSA, no paciente que não tem sintoma algum, ou no paciente muito idoso, né? Por esse motivo que
é adequado a gente utilizar esse termo medicina sem pressa, né? Porque é importante a medicina festival, digamos assim, ela é importante. Na emergência não tem como se fazer, não é, até dá em alguns casos, mas tem momentos em que a medicina tem que ser muito rápida, né? Em urgências, politraumas, enfim, há várias situações. Mas na grande maioria do nosso arsenal de cuidados, a gente tem como ter um pouco mais de cautela para exercer uma boa prática médica, né? E esse termo slow medicine, com a sua hashtag slow medicine, ele tem sido muito utilizado. E muitas vezes inadequadamente. E esse é um cuidado que nós estamos tendo no movimento. Porque tão importante quanto saber o que é slow medicine é saber o que não é slow medicine. E isso que a gente está falando, então, é simplesmente uma boa medicina. E é natural, é óbvio que nem deveria existir um movimento assim. Deveria estar sendo vivido dessa forma, mas não é. E por esse motivo, há que se ter esses movimentos, essas filosofias, para trazer à luz novamente aquilo que é importante, enfim, para se falar a respeito, né? E o termo slow food, ele significa uma boa comida, não é mesmo? Então, nesse sentido, o termo slow, ele se contrapõe àquele fast, vai se contrapor ao fast food, né? Então, o slow é aquilo que não é fast. Sobre esse ponto de vista, o adjetivo slow, para slow medicine, é bem importante para também falar aquilo que ela não é. Por exemplo, tá? Algo bem extremo, assim, mas yoga é uma excelente forma de se exercitar, né? De ter um equilíbrio, de se nutrir, uma prática espiritual, enfim. Mas yoga é yoga, não é slow medicine. Outra questão, às vezes, que a gente vê muito, né? Simples atos, assim, tomar chá é ótimo, mas não é slow medicine. Tomar café, não é slow medicine. Tomar café com os amigos, enfim. E caminhar na natureza, subir uma montanha, então isso é ótimo, é aconselhável, é prazeroso, mas não é slow medicine. Anti-aging, terapias anti-aging, não é slow medicine, ao contrário. Né? Então, slow medicine não é um produto à venda, não é um produto de marketing, não é uma diretriz, também não é um protocolo. Mas o que é, então, né? É talvez um estado de espírito. Simplesmente uma forma de praticar uma medicina racional, ponderada. É ouvir, é examinar, é refletir, é compartilhar decisões. E nas palavras da Victoria Sweet, que é uma outra médica americana que é engajada a esse movimento, ela dizia que não considera o corpo humano como uma máquina para ser consertada, ou como um computador, né, para ser limpo, trocado peças, mas como algo individual, sensível e que é complexo. No site, inclusive, tem uma entrevista dela com o Dr. Marco Bobbio, que foi o precursor do movimento na Itália. Então, eu não sei se vocês já viram aquela história do elefante, uma pequena fábula, que é quando um grupo de homens cegos, eles que nunca se depararam com um elefante. Então, eles aprendem a conceitualizar o que é o elefante tocando nele. Então, cada homem cego vai tocar numa parte do corpo do elefante, mas apenas uma parte. Um lado ou a presa, e aquilo para ele é o elefante. Por que trago isso? Porque nós temos nos comportado como pessoas cegas em torno do elefante daquela antiga história, dessa que eu trouxe para vocês. Cada uma delas apalpa uma parte, mas não consegue perceber o todo. E esse é o principal motivo dessa nossa conversa hoje. A slow medicine é muito maior que esse elefante. Então, todas essas pessoas aqui e no mundo que estão percebendo como deve ser essa criatura, né, de acordo com o seu ponto de vista. E o que a slow medicine está tentando fazer é harmonizar tanto os princípios contraditórios, né, algumas questões muito contraditórias da medicina, com ordem e também com criatividade, também trazendo um pouco de arte, trazendo um pouco dessa abertura mesmo para o todo. Então, seria como se fosse um amplo guarda-chuva, o movimento slow medicine, que vai cobrir todas as formas de medicina, se é que dá para dizer que existe uma forma de medicina, né? Mas, enfim. Então, aqui dentro vai ter
Medicina narrativa, de Rita Sher, medicina centrada na pessoa, os cuidados paliativos, aquele movimento da Itália, Hello, my name is, não, da Inglaterra, Hello, my name is, uma medicina baseada em valores, Choose Wisely, mais, medicina baseada em evidência, entende? Como se fosse algo bem mais amplo. E aí agora, vocês podem estar pensando, mas o que isso tem a ver, né? Qual a relação do processo de formação médica com a Slow Medicine? E aí, eu trago para vocês lembrarem um pouquinho do tempo para falar que a graduação médica no Brasil são 6 anos. Se a gente acrescentar o período de residência, a gente vai atribuir mais 4 anos. São 10 anos em que esse processo educacional a gente reduz a uma grade curricular em matérias que são estritamente voltadas às ciências básicas e especialidades médicas. É um tempo precioso que a gente podia também destinar, né, a uma estruturação de valores, de base moral, e isso ia sustentar muito mais os ensinamentos, né? Não que isso não seja realizado, isso é feito, tá? Mas a forma como está estruturado no currículo, a carga horária é insuficiente e é completamente desproporcional com as outras matérias, tá? E nesse ponto eu trago a importância também da vocação, porque é essa vocação que vocês têm que ter em mente que vai trazer motivação e entusiasmo. A formação médica ela é muito extensa, então esses anos de dedicação que a gente vai precisar. E de mesma forma, para a gente saber se... Claro que vocês todos têm vocação, porque vocês estão aqui, né? Porque só o fato de fazer prova para vestibular e tudo já existe um bom estímulo aí, né, por trás. Mas o que eu queria trazer com isso é que essa medicina que a gente vai fazer hoje é uma tradição muito antiga, vivida pelos médicos do Antigo Egito, vivida por Esculápio, por Paracelso, por Hipócrates, por quem mais? Por os médicos que vivem agora no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tantos outros, né? E eu digo isso porque trata-se da Liga de Geriatria. Então, todos estão na faculdade e têm uma afinidade, uma predisposição, né, por esse aprendizado voltado a esse núcleo que é a geriatria. E é tão amplo, né, tão necessário e atualmente tão carente de especialistas que possam dar, de uma certa forma, tornar acessível e compreensível esse ciclo da vida que é o envelhecimento, tão natural e necessário quanto o nascimento, por exemplo, né? E eu ouso dizer para vocês que nunca se fez tão necessário mesmo essa especialidade, tendo em vista algumas aberrações. E eu digo esse termo mesmo, né? Porque tem acontecido, inclusive, a nível internacional. Não sei se vocês souberam que, recentemente, há 2 semanas, saiu uma nota, né, dizendo que velhice vai entrar no CID-10 como doença, né? Na verdade, entra como uma condição, mas o CID é a classificação de doenças. E aí a gente pode entender dessa forma. Mas velhice não é doença, né? E isso traz inúmeras repercussões, inúmeras. Uma delas que é a perda desse dado de mortalidade, que é tão importante no quesito de fazer prevenções, né? A gente poder ver do que as pessoas estão morrendo para poder fazer prevenção e aumentar a sobrevida. Se a gente perde esse refinamento, que é saber a causa mortes, a gente não vai conseguir agir ali, né? Então, esse é um dos principais. E outra questão que é o aumento do preconceito, né? Porque... E aquele idadismo que é falado, né? Que a gente tanto tenta combater, né? Pode ser que seja por interesses econômicos, né? Relacionados com terapias anti-envelhecimento, enfim. Mas não existe anti-envelhecimento. E deveríamos, sim, estar mais preocupados em anti-desconhecimento, em anti-falta de autoconhecimento, né? Anti-egoísmo, anti-ausência de sustentabilidade, anti-ausência de amor, de cuidado, enfim. Anticortes na saúde, né? Anticortes no fomento à educação. E, enfim, né? Tanta coisa. Mas um povo sem o básico não vai conseguir se autossustentar. Então, gerir sua vida. A gente está falando, na verdade, nessa conversa de alimento para o corpo, para que se tenha saúde. Alimento para o intelecto, para a alma, para que se tenha uma educação. Né?
E falando de educação, já que eu falei várias vezes sobre isso, se vocês forem olhar a origem da palavra, a etimologia, ela vem de educare, né? E educare tem o prefixo, o e vem do prefixo es, que significa para fora, e do sere, que significa guiar. Então, educação significa conduzir para fora. O educador, ele precisa fazer de si próprio como se fosse um laboratório para aquilo que vai ensinar. Senão basta a gente ler um livro, ler uma teoria do que vivenciar, né? E o aluno, ele precisa estar aberto para algumas sutis percepções que vão consolidar essa base, essa bagagem humanista, virtudes, exemplos, enfim. Mas para isso precisa absorver esses ensinamentos, desenvolver competências através de um processo que aprofunda e muitas vezes lento, mas se tem essa possibilidade na graduação, né? E nesse sentido, me preocupa, acho que preocupa muitas pessoas sobre esse momento em que a leitura atual, ela vem através de diversos chamados rápidos, tweets, e-mails, mensagens, alertas, né? Isso vai fragmentando o conteúdo ao invés de ter aquele engajamento total que a gente almeja numa leitura para que se tenha um conhecimento. Então, isso nos torna bons coletadores de informação, né? Numa ampla variedade, porém, gradualmente, a gente vai se esquecendo de sentar, de contemplar, de associar os fatos um com os outros. Alguns autores chamam isso, inclusive, de qualidade de staccato, para quem conhece partitura musical. Então, seria uma forma de nos informarmos, sim, informação apenas, pulando de um assunto ao outro, mas sem dar continuidade deles. E por que isso é um problema? Porque isso vai superficializar a nossa educação. E isso preocupa muito nessa troca de livros didáticos por muitos artigos, enfim. Mas isso superficializa a educação e limita a mera transmissão de informações. Limita essa nossa educação a simplesmente transmitir informações factuais. O conhecimento, ele vem de um entendimento. Ele vem de uma reflexão, vai vir da vivência também. Ele requer um aprofundamento. Mas quem tem pressa em quantidade, às vezes pode perder esse tempo precioso da faculdade de conhecer de verdade o assunto. Lembrando que na medicina, na antiguidade, ela não era uma ciência isolada das outras. Eles, para entenderem, né, dessa arte da medicina, eles usavam de expertise como astronomia, química, matemática. Pautavam-se principalmente nos valores éticos e morais. Então, o médico era, antes de tudo, um filósofo. E sendo assim, então, eles estavam despertos para as leis da natureza e para o conhecimento mais profundo do ser humano, né? Estavam atentos às queixas, às alterações corporais, aos fenômenos naturais, às propriedades curativas das plantas, enfim, né? A contemplação para obter esses ensinamentos. E o pensamento reflexivo, então, ele estava muito atrelado, ele era presente, era matéria-prima para os grandes feitos e avanços que se teve. E isso nos mostra muito também a diferença entre um pesquisador e um cientista. Um pesquisador tem que conhecer metodologia, um cientista tem que estar aberto para o todo. Tem que estar aberto para poder ter esse pensamento reflexivo maior e algumas considerações que não estão na teoria, às vezes acontecer, os grandes feitos, enfim. Né? Mas eu continuo com a mesma pergunta, né? Por que isso é um problema, esse fast todo, né, na educação? E eu trago uma frase de um filósofo que se chama Joseph Pieper, em que ele disse: um homem verdadeiramente formado é alguém que sabe como se relacionar com o mundo como um todo, né? E isso porque, não quero cansar muito vocês, eu espero que esteja passando algo bom nesse sentido, porque a mim motiva muito esse assunto. Porque o modelo atual em saúde, ele vai propor matérias que vão exijam uma habilidade técnica e científica. Essa habilidade em destaque, né? Técnica e científica em detrimento de outras habilidades do campo das humanidades.
Mas o que acontece é um contrassenso no mercado profissional, porque a exigência lá fora se dá por questões que extrapolam o campo técnico e teórico, vocês entendem? Então, a gente ensina algo e depois, veladamente, exige-se outra coisa. E isso gera problemas na convivência, nas relações, na prática profissional, cria angústias. E essas angústias que são geradas no construto psicológico do profissional, dos estudantes, inclusive, né? Não recebem a atenção necessária. E a gente perde, mais uma vez, um tempo precioso da graduação, por exemplo, que poderia ser usado nesse sentido de verdadeira formação, né, de uma pessoa. E aí a gente pode pensar, vamos levantar a bandeira, então, né, virar ativista para uma reformulação do currículo médico. Mas somente mudar currículos, mudar programas, também não vai repercutir na melhoria das academias, eu digo como um todo, sabe? Mas então o que vai mudar? E aí também eu ouso dizer que há que primeiro formarmos a nós mesmos, professores. E como eu disse inicialmente, somos todos professores, querendo ou não. Tá? Como sujeitos, esses professores, como sujeitos, protagonistas de uma docência atenta às necessidades. E vocês podem pensar, mas atenta às necessidades. É como fazer a pesquisa. Uma pesquisa, né, um científico. Por exemplo, uma pesquisa ela só deve e pode funcionar desde que a gente responda duas perguntas, que você já deve ter ouvido falar. O que você quer pesquisar? O que você quer conhecer? Que é o objetivo da pesquisa. O método, ele só vai vir depois, né? A posteriori. O que não acontece sempre, tá? Muito frequentemente. Então, você sabe o que você quer pesquisar, o que você quer conhecer, mas para quê? Segunda pergunta, para que você quer pesquisar? Que daí vai nos nortear do método. Esse é o método. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque senão, se a gente não sabe o que é fazer pesquisa, por que queremos fazer pesquisa, a gente vai cair naquela mecânica de um sistema novamente, já fadado, inclusive, com inúmeras publicações, sem aplicações, sem valor intrínseco, por uma mera necessidade de publicar. E não, vocês não precisam ser simplesmente pesquisadores, vocês podem ser cientistas também, e abrir isso e pensar, não, mas por quê? Tem valor? Isso é estar atento às necessidades. O que o professor, o que a gente tem que estar atento a essas necessidades. Por exemplo, agora, esse aluno que nós estamos falando, vocês, vai apresentar uma demanda muito maior em termos de política de saúde, né, política de saúde de globalização. Então, deverá haver um maior rigor também nas estratégias de ensino de pesquisa baseada em evidências, obviamente, porque você sabe a necessidade, né? Também a necessidade de um domínio em trabalhar com equipes multiprofissionais já existe, mas agora, sem dúvida, isso vai aumentar, né? Uma abordagem também de temas como gestão, liderança, sustentabilidade, porque isso que está acontecendo está trazendo muita consciência, esperamos, realmente gosto de acreditar que sim, né? Em termos de sustentabilidade e voluntariado também. E para isso é necessário, no mínimo, né, uma afinidade filosófica, a fim de orientar uma forma de vida também compatível. Diria uma forma de vida mais saudável, mais simples, talvez, por que não, né? E harmoniosa. E aí, lembrando de novo daquele filósofo que eu falei, o Joseph Pieper, ele fala de um conceito de universidade muito interessante, que universidade, ela vem do universo, que constitui o todo, universalidade. Então, para a gente exercer essa idealizada influência num cenário atual de educação, e não é só porque eu gosto de literatura e escrita, mas porque realmente educação requer uma transmissão, e transmissão, a palavra é muito importante. Então, nesse sentido, as palavras, elas precisam ter força, e elas só vão ter força se estiverem baseadas em algo verdadeiro, né? E, além delas serem baseadas em algo verdadeiro, para poder transmitir e acessar e realmente tocar o outro,
elas precisam ser claras e objetivas. E isso é um desafio a falar sobre esse tema de humanização, por exemplo. Né? E Joseph Pieper fala que precisa-se de uma receptividade do espírito para a totalidade do mundo. Meio confuso e complexo, mas é muito compreensível. O que ele está dizendo? Que a experiência da universidade, ela tem por sujeito a natureza do espírito humano. E essa natureza envolve a capacidade de relacionamento, de estar em contato com o que existe. Então, esse processo de formação médica, a parte da vivência da prática do se relacionar, pode ser muito construtiva, desde que se tenha consciência, desde que se esteja atento às necessidades do aluno, do universitário, do que ele precisa aprender para poder viver depois, enfim, né? Não só da parte técnico-científica, mas também da parte de humanização. Muito. Diria que quase a metade ou até mais do que importante. Tá? E longe também de ser uma solução para as universidades, né, falando da questão da filosofia dentro delas, mas tem essa evidência incontestável, que a filosofia aliada à ciência, ela vai nos permitir essa ampliada visão que se busca, né? E então, o Pieper, ele traz que a filosofia como um centro da universidade. E aí eu trago para vocês um exemplo muito claro dessa importância, porque eu acho que vocês estão a par né, dos enfrentamentos que tem acontecido nesses 1 ano e pouco, né, de pandemia. Uma dificuldade que a gente viu enfrentada pelos profissionais de saúde foi a não naturalidade em se atuar num cenário de incerteza. A falta de conforto, né, proporcionada por essa ausência de solução bem definida. E essas questões, para serem resolvidas, essas questões que a gente não tem uma definição clara, para serem resolvidas, elas dependem de uma bagagem humanista na saúde. Porque aquele que de imediato ele vai renunciar, discutir questões que não possuem uma resposta exata, aquele aluno, aquele profissional, que vai se especializar no mais alto grau e se restringe também no menor grau a olhar o todo, isso eu falei muito no artigo que eu falei sobre o Joseph Pieper. Então, se ele se especializa no mais alto grau, vai se restringir muito, ele não está apto a lidar com problemas complexos, entende? E na complexidade, precisa-se do ser complexo. E aí o Pieper tem uma outra frase que é muito, muito legal para vocês, que ele diz assim: ao homem não é necessário apenas ampliar seu saber acerca do mundo, mas talvez seja mais necessário ainda lembrar-se das verdades imutáveis e ser lembrado delas. Isso para aqueles que têm fome de conhecimento, querem sempre mais e mais. Mais do que ampliar esses conhecimentos, a gente tem que lembrar daquelas verdades imutáveis, tá? E fazer isto de espírito inteiramente vigilante, sem fugir romanticamente da realidade, importante, não cair em extremismo, nada esquecendo ou desprezando do que criticamente sabemos nós próprios sobre o mundo. E o que se tem hoje nas universidades, e é isso que ele está falando aqui, são disciplinas especializadas e que não se comunicam entre elas. Tá? Mas o novo cenário de educação, ele vai exigir um fator de ligação entre as áreas que forneça um diálogo plural. E, em tese, apenas uma consideração filosófica, digamos assim, seria capaz de manter a verdadeira unidade desse universo acadêmico. Tá? E aqui a gente traz também a filosofia Slow Medicine, porque o espírito slow nas universidades, que é um pouco disso que a gente está conversando agora, ele aceleraria as bases estruturais dessa necessária educação, que trata-se não de uma visão de mundo, mas de uma visão humana do mundo. Na Unifesp foi criado pelo Dr. Afonso Carlos Neves, que é neurologista que atua na Unifesp, foi criada uma disciplina de Slow Medicine seletiva, justamente nesse sentido, para trabalhar esses assuntos. E é uma forma da gente criar um currículo que não existe, né, mas que você está colocando ali eletivamente para aqueles que se interessam.
Então, a gente pode fazer o nosso currículo na formação médica. E é o que vocês fazem, que é o que as ligas fazem, né? Esse movimento das ligas que cresceu tanto é extremamente importante. Eu costumo falar quando fala algo para as ligas, né? Porque vocês estão abrindo um espaço nesse caráter oculto da saúde, muitas vezes, que tem questões muito importantes, mas que não são discutidas. Então, as ligas, esses momentos que vocês têm, são momentos de se discutir questões relevantes, que são importantes, e que, quem sabe, mais tarde, né, pode dar ao surgimento, fomentar algumas outras discussões, e, quem sabe, até matérias, enfim, né? Por que não? E não sei se eu falei agora, mas sobre o currículo oculto, de repente alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Isso está sendo muito comentado no livro Medicina Centrada na Pessoa, de Moira Stewart, que foi lançado recentemente, inclusive. Ele tem um capítulo que fala a respeito disso. E até eu trouxe algumas lições que eles trazem, assim, que fala sobre o que é esse currículo oculto. Na verdade, o que está dizendo esse currículo oculto? Currículo oculto é aquilo que não está dentro da formação, tá? Formalmente, mas que se aprende, mas que forma um currículo. Porque você vai aprender através de exemplos dos próprios profissionais, dos colegas, da dinâmica de um hospital, através da forma com que é estruturado um currículo, o peso que se dá para uma matéria, que se dá para outra. Por exemplo, eles trazem algumas questões. A biologia, ela supera todo o resto, né? Ou seja, a medicina é essencialmente a biologia aplicada. Ou então, questões comportamentais se resumem ao senso comum. Não é necessário entender as ciências que explicam os comportamentos. Como que a gente vê isso nesse currículo oculto, né? Porque comunicação é um tema essencial na medicina, essencial para a nossa prática, tá? E são raras as faculdades que tratam do tema. Porque há uma metodologia, há uma ciência por trás de toda essa comunicação de má notícias, né? Enfim. Então, isso é algo que a gente não tem no currículo, mas a gente aprende na prática com exemplos, e isso pode ser bom ou pode ser ruim. No momento que você traz a luz e se coloca formalmente no currículo, aí vai ser trabalhado, vai ser refinado, enfim, né? Mas isso imagina, são poucas faculdades de psicologia, tá, que abordam, por exemplo, o assunto de espiritualidade e religiosidade. Então, imagina medicina, né? Óbvio que não é falado a respeito disso. E isso faz com que a gente leva um alienamento, né? A gente aliena uma fundamentação antropológica experimental, que é a comunicação, que é importantíssima, dessa religiosidade, espiritualidade. Isso faz parte do processo de saúde e doença das pessoas, quando a gente vê elas como um todo e não como a doença. A gente não aprende, então a gente não sabe como lidar. Que mais? Os sentimentos são perigosos e sempre devem ser evitados na prática médica. Podem levar ao envolvimento exagerado com as pessoas, interferir no raciocínio clínico. Outra questão que é trazida. Quanto mais horas uma matéria tiver no currículo, mais importante ela é. Então, isso não é falado, mas se tem muitas horas de outra matéria, a gente imagina que isso seja mais importante que a outra. Então, o conhecimento de fatos é mais importante que as atitudes. Se há muita teoria e pouca prática, isso também dá a entender. Ser capaz de recitar os fatos mais recentes, ainda que superficialmente, é mais valorizado do que o entendimento profundo dos conceitos, como eu já tinha falado antes. O cuidado dos casos agudos, esse é clássico, é mais importante do que o cuidado preventivo de doenças crônicas. Então, são algumas questões que estão ali, nos dando essa informação, e a gente não fala sobre, mas a gente aprende, e a gente reproduz depois, né? Então, por exemplo, nesse ponto que esbarramos com aquela premissa do não envolvimento emocional da unidade médico-paciente, da relação clínica, no método clínico convencional, o médico ele é um observador, né? Então, encarar o sofrimento da pessoa, a gente deveria, né, encarar esse sofrimento não por detrás de uma barreira, nem como especialista, colocando em prática uma técnica, mas como de pessoa a pessoa, entende? E talvez seja essa a mais difícil tarefa.
Não está preso a uma doença, a um órgão, a um sistema, uma tecnologia específica. Isso torna mais fácil nós médicos deixar nossas abstrações, enfim, a gente está conectado ali, a gente se abriu ao paciente. E estou quase finalizando, assim, mas o que eu queria trazer também é que a gente se engana quando a gente pensa que o cuidado compassivo, né, compaixão, ele é mais difícil ou trabalhoso. Pelo contrário, muitas vezes a nossa dificuldade é não conseguir entender aquilo que o paciente quer, né? Que é muito simples às vezes. O reconhecimento, por exemplo, do seu sofrimento. Ou talvez apenas a nossa presença ali, em um momento de necessidade. Detendo-nos um pouquinho, né, por um momento na dor dele, ouvindo seu sofrimento, não apenas deixando aquilo passar, troca a frase, troca a pergunta, sabe? Pula para o próximo tópico. Então, e não há como, na verdade, assim, não há como não ser afetado de alguma forma pelo encontro com o sofrimento do outro. E nesse ponto a gente pode usar a empatia a nosso favor, né? Já que esse conceito ele vai englobar um entendimento da situação da outra pessoa, a comunicação desse entendimento e a ação naquela situação, de uma forma que eu possa ajudar a pessoa, que é a base. É para isso que a gente está ali. Então, nesse ponto, não se trata de um ser médico, outro ser paciente, um ser o professor e do outro ser aluno. Trata-se simplesmente do quanto a gente está aberto para trazer mais vida à nossa. E também mais vida àquele que está diante de nós. Mais vida, mais estímulo, entusiasmo, um pouco mais de uma motivação, um sentido. Trata-se também de fazer com que cada dia nosso seja um laboratório de experiência, em que numa consulta, na beira de um leito, num corredor de um hospital, né, seja sempre uma oportunidade de crescimento, de refinarmos o nosso caráter através do desenvolvimento das nossas virtudes, de bons sentimentos, daquela vida interior que eu falei no início, né? Então, trata-se simplesmente da misteriosa arte de viver, né? E o mais importante, gente, viver com o outro. A pandemia, ela nos trouxe isso muito profundamente, essa reflexão do valor do outro em nossas vidas. E quem trabalha com pacientes em terminalidade, né, a Brenda falou, eu trabalho em hospice, que é uma unidade de cuidados paliativos e pacientes que estão em processo de terminalidade, muitos em fim de vida, né? E a gente sabe que o quanto é transformador esse envolvimento, o quanto nos acrescenta, né? O quanto quanto realmente transforma esse olhar diante da vida, né? E a gente não precisa esperar para ter um paciente para começar a fazer isso, né? Ou nem ser um paciente. E a gente pode, sim, começar hoje. Começar com as pessoas que moram nas nossas casas. A ver o outro de verdade, com compreensão, com respeito, com admiração. Eu trago isso porque essa é a melhor forma de praticar a empatia e desenvolver essas habilidades para ser um médico slow. Tá? E todos os envolvidos do cuidado dos pacientes, na verdade, eles podem observar que, na verdade, a nossa tarefa, ela nada mais é do que uma constante resolução de conflitos. Isso vocês vão ver muito. Através da comunicação de valores, isso, a gente está sempre comunicando valores, um raciocínio clínico o tempo inteiro, né? Através da hermenêutica, através da análise do discurso, muitas vezes, do que o paciente traz. Então, a gente está constantemente fazendo escolhas e nos responsabilizando sobre essas decisões, sobre a vida dos pacientes e das nossas, né? E isso é algo muito nobre, sim, mas algo que vai exigir uma fundamental, na verdade, compreensão a respeito do ser humano, da fisiologia, da evolução natural das doenças, de sociopolítica e de filosofia da história. Porque hoje a gente está vivendo um momento muito delicado de falta de referência.
E me desafio a dizer para vocês em todas as instâncias da vida, né? E a gente sente muito, e de forma às vezes agressiva, impactante e sofrida nos atendimentos diários, neste momento histórico de pandemia, toda essa perda de referência, sabe? Você já deve ter sentido isso. Então, a gente tem que estar fortalecidos, temos que ter discernimento para avaliar como um observador silencioso, não precisamos levantar a bandeira, dizer tudo, né? Mas compreender a complexidade do sofrimento humano. Isso é ser político. Temos que ser políticos. Porque política é o conceito de harmonia com o seu entorno, de harmonia com a natureza. Uma associação de indivíduos, ela torna um Estado, letra maiúscula. Ela vai encarnar aquela ideia de Estado. Ou seja, é um elemento intelectual, um elemento unificador e harmônico que vai antepor uma finalidade transcendente do grupo, então, antepor o grupo ao interesse particular, né, o biológico das necessidades. Então, o grupo vai ter não mais importância, mas tem que ter esse olhar primordial, né. Eu digo isso para que a gente possa começar a buscar essa harmonia internamente, entendeu? E aqui eu trago a fala finalizando aqui, a fala do professor que se chama Danilo Perestrello, e ele gostava de lembrar que nós somos seres biopsicossociais. Então, ele dizia que a economia, ela se tornou mais importante que o cidadão, a escola mais importante que o aluno, o sistema de saúde e seus gestores mais importante que o doente, né? E outra frase também que falavam que o templo de Esculápio se tornou o centro comercial de Hermes. Então, Hermes era o deus das habilidades, da oratória, da negociação. A gente inverteu um pouquinho, sabe? Deu mais intenção. O sistema de saúde, né, e os seus gestores se tornaram muito importantes. E a quantidade substitui a qualidade. O protocolo substitui a clínica, a característica singular. E é isso que a medicina centrada na pessoa, do livro do Danilo Perestrello, na verdade, é a medicina da pessoa, dele. E ele trazia. E, bom, isso tudo para vocês, eu acho que eu vou fechar também com uma fala do Danilo Perestrello, em que ele dizia, e a gente deve se lembrar sempre, quem sou eu que atende o outro? E eu acho que trazendo isso, eu não trago mais nada, porque isso resume um pouquinho da nossa conversa, um pouquinho do que é ser slow na formação médica e levando para uma prática médica depois. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês, e falei bastante, né? Acho que deu uns 50 minutos aí. Espero que tenham ficado assistindo. Foi ótimo, doutora. Tivemos algumas perguntas aqui, tá bom? Eu vou ler para a senhora. Doutora, em que área da medicina você acha que a slow medicine pode melhor ser aplicada? Em todas. Porque quando a gente fala de melhor, é algo que tende a ser eficaz, que tem um conceito bom, uma prática boa e vai funcionar. Então, a gente não está dando escalas de importância aí, né? Mas sim aquilo que vai funcionar. E funciona para todas. Para todas. Claro que em algumas a gente consegue ver, assim, muito abertamente, aquilo é quase que uma unidade, né? Diria assim. Os cuidados paliativos é um exemplo, né? Cuidado paliativo, você é cauteloso, você usa todos os princípios slow, assim. Sempre, praticamente. Mas todas as outras áreas. E eu acho que quanto mais especialista uma área talvez mais difícil seja colocar esses princípios. E talvez mais importante, aí eu uso a palavra importante, seja, né? Porque uma área, uma especialidade que se utiliza muito da tecnologia, de muitos exames, tem que se ter um olhar, um profundo cuidado ao se prescrever, mais ainda,
né? Porque a chance, como se prescreve mais, se pede mais, a chance de haver falhas e problemas é grande. Então, o cuidado é maior. Mas, assim, tranquilamente, diria que em todas, tá? Agora, o que não cabe realmente é usar isso para se sobressair, né? E atrair pessoas, clientes, né? Primeiramente, é entender a medicina, os ciclos, né? Falo muito sobre a questão de terapias anti-envelhecimento. Acho que a gente tem muito a aprender antes de tentar ir contra uma natureza, né? Enfim. Acho que respondi, né, Mari? Sim, aham. Eu vou ler outra pergunta agora. Como isso pode ser usado na atual pandemia, com pacientes sendo entubados de uma hora para outra, indo a óbito, e a relação da saúde paciente e família às vezes não é possível? Como humanizar essa situação? Até com UTIs lotadas, profissionais esgotados, etc. É um desafio, mas é importante. Como? Estando atento às necessidades que eu trouxe antes, né? Vendo o paciente, a família, a unidade paciente-família e médico e equipe da saúde, né? E não somente a doença, né? Mas, assim, há casos e casos. Para a gente poder fazer algumas reflexões, a gente, às vezes, precisa estar embasado em um conhecimento teórico. Na verdade, às vezes, não. Sempre tem que estar embasado num conhecimento teórico, né, científico, técnico-científico, e ter o domínio disso. Depois que se tem esse domínio, tem que se fazer reflexões e discernimentos. Então, às vezes, é mais difícil a gente saber quando uma técnica, quando um protocolo não deve mais ser instituído e parar ele, é mais difícil do que começar ele. Então, é mais difícil a gente saber até onde temos que ir do que começar a ir. Nesse sentido, eu digo a respeito da pergunta, né, que fala sobre entubar ou não entubar. Que os cuidados paliativos trabalham muito com isso, né, ou então até a extubação paliativa que está se falando mais. E aí, a gente tem que entender que cada caso é um caso, né. O não entubar seria numa situação da pessoa ter realmente muito poucas chances, quase nenhuma chance, de sair desse processo de doença quando entrar no processo de ventilação mecânica, por exemplo, né? Um idoso, uma pessoa que tenha fragilidade, síndrome da fragilidade, que tenha múltiplas comorbidades, já tem essa reserva metabólica reduzida e que a chance de vir a falecer é muito grande, isso a gente tem, inclusive, escala, a gente consegue ver de uma forma muito objetiva, tá? Então, ele vai ter... Qual a chance dele de ele sair dessa ventilação mecânica? É muito baixa. E qual é o custo não monetário que a gente está carregando para ele nisso e para a família dele? Olha, ele vai acabar ficando seus últimos dias sedado numa UTI, longe da família, com pessoas desconhecidas, e vai ser essa forma que ele vai morrer. Qual seria a outra possibilidade? Dele ir para um quarto, ficar com a família, poder estar lúcido, para poder fazer seus últimos questionamentos, suas últimas vontades. Muitas vezes esse momento pode ser uma oportunidade de aceleração no processo de consciência, e a gente sabe tão pouco, né, sobre muitas coisas. Então, a gente não está deixando de fazer algo, a gente está oportunizando outras experiências, sabe? Nesse sentido. Mas, para isso, há que se ter um conhecimento fisiológico, a gente consegue ter os cuidados paliativos, trabalha essencialmente com isso, e há que se ter uma comunicação com a família. Muitas vezes dá para se fazer isso deixando a gente de lado e ouvindo eles, porque às vezes eles mesmos trazem essas vontades, entendeu? Então, se a gente ao menos pudesse comunicar mais, isso é difícil nesse momento, né? Mas se a gente abrisse esse espaço para conversar com a família, para entender quais são as expectativas, em alguns casos a gente teria as respostas viriam deles mesmos, sabe? Nesse sentido, né? E isso também reduziria muitas aflições dos profissionais, né? Essa era uma parte da pergunta com relação ao profissional. Deu, Wagner?
Acho que deu sim, ele respondeu ali. E, doutora, tem vários elogios aqui, agradecendo a aula, que foi muito boa. E eu queria agradecer a senhora por ter aceitado o convite e esclarecer um pouco mais sobre o slow medicine, quais são os princípios, como aplicar no nosso no cotidiano, na nossa formação, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu queria agradecer também a todos que estão participando e lembrar de preencher o Forms também, que já está liberado, e a palavra-chave. Legal. Obrigada, Mariane. Obrigada a todos. E só trazendo um pouquinho da pergunta do Wagner, uma outra forma bem importante desse momento da pandemia, da gente conseguir lidar com essas situações complexas, né? Dentro desse ambiente também complexo, que é a UTI, é com a equipe multidisciplinar. Por isso que eu falo da importância de sabermos trabalhar com equipe multidisciplinar. Só o médico não consegue resolver tantas questões complexas, então a gente tem que se apoiar na equipe, né, para isso. E essa é a lembrete que eu queria fazer, e já deixar meu agradecimento por esse momento, por poder falar sobre esse assunto que eu considero muito especial, importante, e vocês podem fomentar, podem levar isso adiante. Então, meus agradecimentos. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.